Olá, seja bem-vindo. Estou chegando aqui com mais um vídeo e quero contar com a sua companhia. Não se assuste com as minhas pernas secas, mas hoje achei por bem ler um comentário. Eu quero ler esse comentário de alguém que comentou em um dos vídeos aqui do canal. E eu até tomei uma decisão de fazer uma série de vídeos lendo os comentários, assim, aqueles comentários que eu achar relevante. Então, se você é um crente e assiste os nossos vídeos aqui no canal Sem Religião, eu sugiro a você que comentem. Pode comentar, não tem problema. Desde que você mantenha o respeito, pode comentar, tá bom? Fique à vontade. Agora, procure escrever, no mínimo, decente, né? Para que a gente possa ler sem muitas dificuldades, né? Porque tem gente que escreve muito ruim, muito errado, e fica difícil para a gente fazer a leitura e até mesmo interpretar. E aos amigos que são inscritos aqui do canal e são céticos, agnósticos e ateus, se quiserem também escrever os seus comentários, colocar as suas opiniões aí nos comentários dos vídeos, fiquem à vontade, que eu também vou estar lendo os comentários. Não vai ser só de religiosos, mas também de ateus, de agnósticos, pessoas que chegam aqui no canal e contam as suas experiências, aquilo que passaram nas religiões e o que aprenderam, e contam as suas experiências. Então, essa vai ser uma série que eu vou estar abrindo aqui no canal. Desde já, quero contar com seu apoio. Se você é novo aqui no canal e quer se inscrever para ajudar o canal, vamos atingir a meta dos 2.000 inscritos. Nós estamos beirando já os 2.000 inscritos, tá bom? É só nos ajudar que a gente chega lá. E, no mais, o que a gente pede, que é de lei, é de praxe, é o like, tá bom? Então é isso. Vamos para o comentário? Vamos para... Então, bora. Então aí está o comentário do senhor Roque Lima. Olha o que ele disse, olha o que ele escreveu. Olha aí o que ele escreveu. Senhor, vi-se seu vídeo sobre o acidente. Deus não tem culpa de alguém ter cometido erro. Nesse caso, que causou o seu acidente. Apesar do acidente, Deus poupou a sua vida através do socorro e do atendimento dos médicos. E hoje o Senhor está fazendo vídeo porque está vivo. E todos os seus anos de vida será que não foi a mão de Deus? Sua família, pense neles, não os deixe seguir pelo seu caminho de ateísmo, pois todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo, e nesse dia tudo será descoberto, quer seja bom ou mal. Volte para Deus através de Jesus, pois nele há esperança. Já passei por muitas coisas que o Senhor nem imagina, e continuo sendo grato a Deus e firme em seus propósitos, pois Cristo deu a vida por todos nós, e isso foi bondade de Deus, sacrificar seu próprio Filho, pois foi a única maneira de remir o pecado que o homem cometeu.
Pois bem, tá aí, minha gente, o comentário do senhor Roque Lima. Olha aí, ele comentou aí e deu profundos conselhos, não é? E falou o que quis falar, né? Escreveu aí. Claro, o canal aqui está sempre aberto para a gente ler os comentários das pessoas que escrevem, que comentam nos vídeos. Eu vou aqui por parte, tá bom? Vou tentar ser bem breve nos meus comentários para não ficar muito longo o tempo do vídeo. Então ele começa dizendo que viu o vídeo sobre o acidente e que Deus não tem culpa de alguém ter cometido um erro, nesse caso, o que causou o meu acidente, né? Deus não tem culpa. Agora, o interessante é como os crentes adoram, mas eles adoram mesmo inocentar esse Deus. E é desta maneira, é com essas palavras, sempre dizendo que Deus não tem culpa, sendo Deus descrito pelos próprios crentes como um ser todo-poderoso, atemporal, um ser que está acima do tempo, do espaço e da matéria, um Deus que tem os maiores atributos de eternidades, um Deus que tem o atributo da onisciência, que sabe todas as coisas antecipadamente. A pessoa ainda nem pensou, nem planejou, todavia Deus já sabe o que a pessoa vai fazer. E como pode esse Deus ter toda essa capacidade, toda essa grandeza, ser o todo-poderoso, cheio de amor? Porque os crentes dizem que Deus é todo amor, não é? Como pode esse Deus ser tudo isso, sabendo que eu vou sofrer um acidente, sabendo que eu vou passar por um processo delicado, doloroso, que eu vou passar por um processo de sofrimento, e ele ele teve a competência, a hombridade, a honestidade e o amor de pelo menos me avisar, não é? Como pode? Ele sequer me avisou que poderia acontecer. Mas se eu soubesse que iria acontecer tal coisa na sua vida e eu pudesse te avisar, certamente eu te avisaria. Certamente. Eu não deixaria acontecer algo dessa natureza, uma tragédia, eu sabendo, eu tendo totais conhecimento sobre o fato. Eu iria me omitir dessa maneira. Assim sendo, eu seria um cúmplice, um grande culpado. E agora vem o senhor Roque, o senhor Roque Lima, inocentando o seu Deus e dizendo que ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu comigo. Quando ele fala desse acidente, ele está se lembrando, ele está mencionando um acidente que eu sofri em 2018, que eu fiquei em coma, que eu passei um grande período de recuperação, foi muito doloroso, foi muito sofrimento, eu andei de cadeira de rodas, quase morri realmente, quase morri. E aí, o senhor Roque vem já de início dizendo que Deus não tem culpa. Quando ele entra no comentário já com essas palavras, tá claro, tá mais do que claro, que Deus é totalmente culpado.
Isso numa perspectiva de que ele venha a existir. Estamos falando como se Deus existisse, porque não é possível um ser com todas as características que eu citei há momentos atrás existir e ficar omisso, inerte, frio, apático, sem qualquer reação, sem qualquer manifestação. Deus poderia não fazer nada, mas ele poderia deslocar um anjo num milésimo de segundo para ir ali e evitar toda aquela desgraça que aconteceu comigo. Não é mesmo? Você concorda ou não? O que você acha? Se você achar que eu estou falando besteira, tudo bem, mas para os racionais, certamente irão concordar comigo. E aí você pode colocar aí nos comentários do vídeo o que você pensa sobre o que eu estou falando, tá? Então olha lá, continuando aqui. Apesar do acidente, Deus poupou a sua vida através do socorro e do atendimento dos médicos. Gente, isso aqui é uma das piores imbecilidades que o crente tem a mediocridade de cometer, de falar. Ele tanto fala como crer e escreve. Ora, Deus não fez porra nenhuma por mim. Deus não fez merda nenhuma por mim. Ele não me ajudou em porra nenhuma nessa situação. Isso estamos falando numa perspectiva de que ele exista, tá? Não confunda. Eu não estou aqui falando revoltado com um ser que existe. Eu estou falando como se ele existisse, tá? Compreenda. É como se ele existisse. Porque o crente não admite, ele não aceita dizer que Deus não existe. Então, para a gente tratar desse assunto, é preciso a gente tratar numa perspectiva da sua existência. Se Deus realmente quisesse me ajudar, o mais óbvio, o mais justo que ele teria de ter feito era ter evitado, não? Por quê? Que na cabeça do crente, Deus, podendo evitar, ele não faz merda nenhuma, ele não evita, ele não avisa, ele não interfere, ele não envia anjo para evitar, para proteger. Aí, quando a tragédia acontece, vem os paramédicos, vem os médicos, vem a equipe de socorro, e aí ajuda o desgraçado que está ali entre a vida e a morte. Aí o camarada, o crente, vem e diz que foi Deus que, através dos paramédicos, através da equipe de socorro, que está ajudando o desgraçado, do indivíduo que está ali na beira da morte, né? Entre a vida e a morte. Tem sentido isso? Sendo esse Deus perfeito, todo poderoso, todo amor, todo benevolente, ele tendo toda a capacidade, todos os poderes, ele tendo milhares de anjos que ficam puxando o saco dele o tempo todo lá na sua glória, como diz a Bíblia, ele podendo evitar, podendo enviar um anjo para livrar, ele não envia, ele não faz merda nenhuma. Aí, quando entra em ação o próprio ser humano, em salvamento do outro ser humano que está ali, entre a vida e a morte, aí é Deus. Aí é Deus. Ah, meu amigo, me poupe. Me poupe. Não é possível que um crente seja bem da cabeça, seja bom da cabeça para pensar dessa forma. Não é possível. Não é possível mesmo. Entende? O camarada dizer que Deus poupou a minha vida? Deus poupou a minha vida? Em que sentido ele poupou a minha vida? Eu não vou morrer do mesmo jeito?
eu vou morrer do mesmo jeito. Eu pude não ter morrido naquele dia, mas eu vou morrer, sabe-se lá quando e como. Então, se Deus entrou em ação e poupou a minha vida, é para mim nunca mais morrer. Isso aí é o mínimo que eu espero. Para mim nunca mais morrer. Porque de outra maneira eu não quero, não me interessa. Deus entrar em ação, me salvar, me proteger, poupar a minha vida. Me proteger não, poupar a minha vida, eu ficar todo quebrado, todo esfacelado, né? Como eu fiquei, todo desmontado. Que ainda hoje eu tenho sérios problemas. Eu dependo de tomar medicamentos. Eu tenho distúrbios. Eu tenho problema na minha visão. Eu uso óculos. Eu que era uma pessoa que tinha uma visão perfeita, eu hoje tenho que usar óculos de grau, para longe e para perto. Eu preciso tomar remédios. Eu sinto fortes dores de cabeça. Eu tenho um traumatismo enorme na minha cabeça, uma cicatriz enorme, que se não fosse os médicos, se não fosse o profissionalismo daquele médico, eu não teria escapado, eu não estaria aqui. Porque muitos outros morreram por muito menos, né? Então, como é que o camarada pode dizer que Deus poupou a minha vida? Deus não poupou coisa nenhuma. Poupar, meu amigo, é não ter acontecido nada, sabe? Deus tivesse enviado um anjo e dizer, olha, não foi no caso de Jesus, que o Herodes ia matar Jesus, o menino, e ele despediu uma ordem para matar todos os meninos de 2 anos para baixo? Não foi? Não está escrito assim lá no livro de Mateus? E aí o anjo não apareceu em sonho para José, dizendo para José se retirar e ir para o Egito às pressas com o menino Jesus, porque o rei Herodes tinha mandado matar todos os meninos homens de 2 anos para baixo? E de fato aí, na história, na lenda, o José foi em obediência à voz do anjo, à advertência do anjo. Isso é que é poupar. Isso é que é poupar. Poupou 1 e 1 milhão não. 1 milhão que se foda. Porque para Deus só interessa aquele indivíduo. O resto que se lasque. Como foi no caso do profeta Eliseu, que 42 meninos brincaram com ele, zoaram ele, né? Chamaram ele de calvo, de careca. E aí o profeta Eliseu ficou putinho e amaldiçoou os 42 jovens. E naquele momento Deus assinou embaixo, imediatamente enviou um poder sobrenatural para entrar em 2 ursas que estavam ali naquela mata, numa região lá, que diz o texto, e as 2 ursas saíram ferozmente e destruíram, né? Dilaceraram totalmente os 42 jovens. E isso foi contabilizado no testemunho de Eliseu como um homem justo, um profeta de Deus que tem unção dobrada. E todo crente admira pra caramba esse filho da puta desse profeta, criminoso, sanguinário, genocida, homicida, né? Então para Deus interessa é um indivíduo só, o resto que se lasque. Não importa se é criança, não importa se é idoso, não importa se é mulher grávida, se é mulher, como seja, não importa. Então, essas coisas são absurdas, são repugnantes, e a Bíblia está cheia delas. O crente passa por esses textos, lê essas passagens, mas ele não sente o menor remorso, ele não sente o menor arrepio. Então eu estou trazendo esses 2 fatos aí, só para te dizer como é para Deus, que Deus está pouco se cagando para o indivíduo que está para se lascar. Deus está pouco se lixando, entende? Aí o crente vem dizer que Deus não tem culpa, que Deus está todo certinho na história, que Deus poupou, que foi Deus quem fez tudo, que foi a graça de Deus, a mão de Deus e isso e aquilo outro. Porra nenhuma. Foi a mão do médico, foi a mão de um profissional, foi a mão de um médico. O mérito é do médico, não tem porra nenhuma de Deus que mereça mérito nessa história. Na minha história não.
Esse Deus que vai pra puta que pariu e que vai receber méritos de imbecis que são retardados e que acreditam nessa lenda, nesse mito miserável. Mas eu não. Eu não. Porque eu sei que naquele dia, antes de sair, eu havia orado a esse miserável Deus que não existe na verdade. Eu havia orado, pedido a Ele que me abençoasse, que me ajudasse, que me desse uma bênção para mim voltar para casa, para mim fazer a festa da minha filha, para me alimentar a minha filha, né? Porque não era somente uma festa, mas eu precisava trazer o alimento para casa. E esse Deus miserável sequer me falou alguma coisa, sequer me respondeu a oração. Claro, ele não responde nem a mim, nem a crente nenhum. O crente é que é tão desonesto que fica dizendo que Deus respondeu para ele. Mentira, mentira. Deus não responde coisa nenhuma, porque Deus é apenas um conceito formado pela cabeça dos homens, não é? Para dominar, para monopolizar os idiotas. Deixa eu prosseguir aqui, olha o que diz. E hoje o Senhor está fazendo vídeos porque está vivo. Claro, eu só estou falando assim porque não existe Deus nenhum. Porque se existisse, eu não teria, né, o cinismo, a cara de pau de falar, de negar uma coisa que é existente, que é real. Eu não teria essa coragem. Eu não sou desonesto. Até porque eu não ganho nada para fazer isso. Não estou ganhando nada para fazer isso. Mas se eu estou aqui falando que Deus não existe, com provas, com evidências, com, né, provas vividas, calos, marcas no meu corpo, né, do descaso, do que a fé pode gerar na vida da pessoa. Tragédias, dor, sofrimento, vergonha, decepção, descaso. É isso que a fé gera. Confiar no mito da Bíblia. E ele diz aqui, ó, e todos os seus anos de vida, será que não foi a mão de Deus? Foi porra nenhuma a mão de Deus, coisa nenhuma. Não foi, não tem Deus nenhum. A sua família, pense neles, não os deixe seguir pelo seu caminho de ateísmo, pois todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo, e nesse dia tudo será descoberto, quer seja bom ou mal. Olha, na verdade, essa questão de tribunal, de acerto de conta, que eu vou ser julgado, que eu vou ser condenado, vou ser jogado no lago de fogo, isso aí é apenas a vontade dos crentes, baseado no que está escrito na Bíblia, que era também a vontade, a expressão, o sentimento revoltante, o sentimento de vingança do elemento que escreveu a Bíblia. Isso passou, esse câncer, essa doença passou a alcançar os crentes nos dias de hoje. O crente não aceita ver ninguém falar contrário a ele. Nada que é contrário ao que ele crê, ao que ele prega. Porque se alguém discordar, se alguém questionar, se alguém falar contra, então imediatamente o crente vai buscar esses textos e joga isso como uma ameaça. Porque essa é a vontade do crente, é de ver todos os ateus, todas as pessoas que não são crentes, serem destruídas, serem totalmente dissipadas da terra. Essa é a vontade do crente. O crente pensa assim, os crentes fanáticos, crentes fundamentalistas, são verdadeiros terroristas. Eles querem a destruição de quem não acredita da forma como ele acredita. Ele não aceita o crente terrorista, o crente criminoso, não é? O crente desse tipo aí, ele não aceita. Eu não vou mais nem terminar esse texto, porque é grande e eu vou ficar revoltado se eu continuar. Mas eu, por uma questão de compromisso, eu vou terminar. Então ele diz aqui: e todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo,
que tudo vai ser descoberto, seja bom, seja mal. Aí ele diz, volte para Deus. Meu amigo, como é que eu vou voltar para uma coisa que não existe? Deixe de ser idiota, deixe de ser imbecil e retardado. Como que eu posso voltar por um caminho que não existe? E outra, é impossível que um ateu que de fato saiu da religião, teve por constatação o seu ateísmo confirmado, a inexistência de Deus, a falta de evidência, a falta de provas desse Deus, como pode um ateu voltar a ser crente de novo? Não tem sentido, não tem lógica, isso é um absurdo, não tem sentido. E jamais um crente vai ganhar um ateu mesmo, convicto, que tem estrutura de sobra, jamais um crente vai ganhar um ateu com palavrinhas desse tipo aqui, né? Jamais. Jamais. Aí ele diz o seguinte, volte para Deus através de Jesus, pois nele há esperança. Há porra nenhuma, não tem porra nenhuma de esperança. Quem espera em Deus, quem espera em Jesus, tá fudido e mal pago. Desculpa eu falar desse jeito, mas é a verdade. Porque isso aqui é um mito. Jesus, Deus, Espírito Santo, tudo é um mito, são personagens. Nunca existiram sequer. Só existe na cabeça do crente dentro da Bíblia. E aí ele diz o seguinte, pois Cristo deu a vida por todos nós, e isso foi bondade de Deus, sacrificar seu próprio Filho, pois foi a única maneira de remir o pecado que o homem cometeu. Conversa fiada, meu amigo, conversa fiada. Esse Deus é tão limitado, é tão mesquinho, tão miserável, que ele, como sempre, ele cria o problema, e como ele não resolve o problema porque ele não tem competência, ele não tem estrutura para resolver o problema, aí ele arranja outra pessoa para assumir a bronca dele, porque ele não precisava ter submetido o primeiro casal, Adão e Eva, a palhaçada que ele submeteu. Entende? Ele submeteu o primeiro casal, Adão e Eva, isso na lenda, a uma palhaçada, serviço de moleque, foi isso que ele fez. Aí depois ele jogou a culpa no homem, e aí lá nos confins dos séculos ele envia, né, seu filho da puta Jesus, para ser o salvador da humanidade, que até agora não salvou porra nenhuma de ninguém. Salvou ninguém, entende? Não salvou ninguém, nem vai salvar ninguém. Duvido ele salvar alguém. Não salva. Por quê? Porque é apenas um mito, é um personagem de uma história lendária, gente. Entende? Então, pessoal, era isso. Vou encerrar minhas palavras por aqui, porque o vídeo está ficando longo demais. Eu acho que já falei o suficiente, já até extrapolei. Se você discordar do que eu falo, comentem. Se você concordar, comentem também. Deixe o like, apoie o canal. O meu abraço.